O Photoshop não produz somente imagens, pode produzir pequenos filmes e animações. Denominadas de GIFs animados, estas animações são muito utilizadas em redes sociais e em apresentações de PowerPoint para ilustrar e descontrair quem assiste uma longa palestra. Guardadas as proporções, o GIF animado é similar a um pedaço de película de filme, que contém várias molduras, chamadas de frames, que reproduzem rápido movimento repetitivo. Com apenas 4 frames, neste caso desenhos ou fotos, já é possível criar uma animação. A principal dica é produzir uma sequência de imagens onde o movimento do último desenho sincronize com o primeiro, fornecendo uma animação constante, sem nenhum tipo de corte. Vamos ensinar como produzir um pequeno GIF animado, lembrando que a qualidade e a quantidade de frames dependerão de sua criatividade. Apesar de simples, nosso exemplo permitirá que você construa animações bem complexas. O primeiro passo é abrir o PowerPoint e criar pelo menos 4 desenhos que reproduzam o movimento. Nada melhor que uma bolinha sofrendo a ação da gravidade. Para auxiliar na movimentação do objeto, vamos habilitar as linhas de grade. Assim calculamos melhor a sequência de movimento. As linhas são virtuais e não fazem parte da figura. Neste GIF, vamos criar um plano de fundo, que deverá ser rigorosamente igual e do mesmo tamanho em todas as imagens. Vou criar este fundo para ficar mais fácil a compreensão de como funciona o processo quando enviarmos as imagens para o Photoshop. Tendo o fundo reproduzido em todos os slides, criamos então a bolinha. Podemos ver como ficou a sequência dos slides empregando as teclas de direcionamento do teclado e fazendo, se necessário, os devidos ajustes. Vamos aproveitar e numerar estas 4 imagens para verificarmos como algumas acabam sendo utilizadas mais de uma vez. É importantíssimo que todas as figuras estejam com a mesma proporção de tamanho e enquadramento, pois as imagens serão sobrepostas durante a animação. Criamos uma pasta e salvamos cada imagem com o seu nome de numeração.
utilizando sempre o formato PNG. Abrimos a primeira imagem no Photoshop. Agora, iremos inserir individualmente na primeira imagem as figuras seguintes. Isso é realizado arrastando ou copiando a imagem e colando sobre a figura da bolinha número 1. Quando as imagens são sobrepostas, duas linhas cruzadas surgem. Elas são utilizadas para alterar as dimensões da imagem adicionada, que agora se transformou em uma nova camada, como pode ser observado na caixa de camadas. Como não iremos alterar as dimensões, teclamos Enter e aceitamos a figura em seu tamanho original. O mesmo procedimento será realizado com as outras imagens, aumentando desta forma a quantidade de camadas. Na janela de camadas, vemos as 4 imagens e o passo seguinte é reordená-las em ordem crescente de cima para baixo. Antes disso, vamos renomear a camada 0 com seu nome real, GIF 1. Agora sim, inverteremos o posicionamento das camadas de cima para baixo. Clicamos sobre a camada, pressionamos o botão esquerdo e arrastamos até a posição desejada. Podemos ver pela presença dos ícones de olho que todas as camadas estão habilitadas. Como são do mesmo tamanho, apenas a primeira da lista é visível, pois está encobrindo a posicionada logo abaixo. Para vermos a camada 2, necessitamos desabilitar a camada 1. Para vermos a camada 3, desabilitamos a camada 2 e assim sucessivamente até chegarmos na última. Neste pequeno segmento de animação, temos apenas a queda da bolinha. Para fazê-la subir novamente, copiamos as camadas anteriores até o início do movimento presente na camada 1. Para copiar a camada, clicamos sobre ela, depois no botão direito,
e vamos em duplicar camada. Renomeamos com o número 5 e a reposicionamos. Fazemos o mesmo para a camada 2, renomeando a cópia como 6. Como esta será a última camada antes de recomeçar o ciclo do movimento, não é necessário copiar a primeira camada. Checamos se a animação está em ordem, habilitando e desabilitando as camadas. Havíamos comentado que o GIF animado se parece com um fragmento de filme contendo frames, e é exatamente isso que faremos agora. Vamos montar uma animação frame a frame. Como acontece com todo o programa de edição de vídeo, as imagens são distribuídas em uma linha do tempo, onde a exposição de cada imagem muitas vezes é definida em décimos de segundo. Para abrir o timeline, ou linha do tempo em português, buscamos no menu superior a aba Janela e depois a opção Animação. A caixa que se abre quando o ícone é clicado pode ser visualizada sob duas formas: como uma sequência de slides em linha vertical, ou contendo apenas um frame. É a segunda opção que desejamos, e caso não esteja sendo visualizada desta forma, podemos habilitá-la no canto inferior direito da caixa, clicando-se no ícone que lembra uma película de filme. Abrimos simultaneamente as caixas de animação e camadas e daremos início à produção do GIF. Irei reduzir o tamanho da tela da imagem e posicioná-la próximo das janelas para facilitar a visualização. O frame que aparece corresponde à primeira camada visível. Se ele estiver sem imagem, significa que nenhuma camada está com o olho habilitado. É importante salientar que se mais de uma camada estiver visível na janela de camadas, o frame reproduzirá apenas a primeira de cima para baixo. Vamos manter apenas a primeira camada visível, desabilitando os olhos das demais.
Criamos então o segundo frame e o correspondemos com a segunda camada, desabilitando a 1 e tornando a 2 visível. Novamente criamos um novo frame e o correspondemos com a camada 3, e assim sucessivamente até o frame 6. Na base esquerda da caixa de frames, existem comandos para a reprodução da animação, assim como a opção da quantidade de ciclos, que varia de um movimento a infinito. Acionando o play, a animação é exibida na tela. O tempo de exibição de cada frame pode ser ajustado na base de cada um deles, acelerando ou reduzindo a velocidade da animação. Vamos selecionar 0,2 segundos para todos eles, o que confere uma velocidade média. Estando de acordo, vamos salvar nossa animação de maneira que possa ser reproduzida em outros programas, como o PowerPoint. Na aba Arquivo, entramos em Salvar para a web, selecionamos a opção de arquivo GIF e as opções Perceptivo e Difusão necessitam estar habilitadas. Para visualizarmos a animação, podemos inseri-la no PowerPoint ou clicar com o botão direito sobre o arquivo e abrir com qualquer navegador da web. Os arquivos GIFs animados são utilizados em páginas da internet e em programas de reprodução de imagens. Apesar de serem abertos, não permanecem animados em documentos de texto, como o Word.